Maria Eugênia Riscala, da Caia Mais, que lança hoje o segundo anuário da Caia Mais, traz dados exclusivos. É tudo bom, Maria? Parabéns por mais esse lançamento da Caia Mais. Ah, muito obrigada. A gente está super feliz, super animado. Muito bom fazer alguma coisa pela segunda vez, porque a gente aprende com os erros do primeiro, faz mais bem feito, chega em mais gente. Então, muito obrigada também pelo espaço aqui com vocês para a gente divulgar um pouquinho desse lançamento. Sim, Maria, o anuário ele traz o dado que o Brasil tem cerca de 430 mil pacientes de cannabis medicinal. Crescemos em relação a 2022, né? 130% de crescimento. Isso é um crescimento assim surreal. Gente, nenhum mercado cresce 130%, né? Eu sempre falo, eu não sei, para quem não trabalha com número, 130%, né? O que que é 130%? Pode ser muito, pode ser pouco, mas é muito, porque você mais do que dobrou, né? Se 100% é dobrar. Então é realmente bem expressivo a gente em um ano. Contudo, né, gente, vamos falar a verdade, 2023 foi um ano pós-eleições, que a gente ainda estava saindo da pandemia, as coisas estão caras, a economia ainda está num processo de recuperação, que tem muita gente desempregada. Então, com isso, conseguir um crescimento desse é um feito muito grande do mercado como um todo, e isso é com certeza, sim, é resultado do bom trabalho das empresas que vem fazendo no Brasil para divulgar o acesso ao tratamento da cannabis medicinal. Uhum. E falando em acesso, outro dado foi que vocês levantaram informações da Anvisa, que apontou que existem 219 mil pacientes que fazem importação de produtos à base de cannabis e 97 mil que têm acesso nas farmácias. Qual é esse panorama de mercado, Maria, em relação ao acesso no Brasil? Hoje você tem três vias, né? Sim, Importação, que nem você falou, que é a maior, as associações, que são a segunda maior, até porque são a segunda mais antiga, se a gente for pensar isso, e as farmácias. A gente está seguindo em ordem de crescimento, eu diria a ordem de aparecimento do mercado. Então, a claro. primeira coisa que foi liberada no Brasil foram as importações. É uma maneira de você, como indivíduo, puxar o seu tratamento para você mesmo. Então, eu, com o meu CPF, vou lá e faço a compra. É uma maneira muito autônoma, digamos assim. Claro que você tem um médico te apoiando, mas é uma coisa muito sua, uma decisão sua. A via das associações, não, ela já tem uma pegada um pouco mais social. Ela já, né, às vezes consegue abraçar aí classes sociais diferentes. E a via das farmácias, ela tem a questão da disponibilidade rápida, né? Que não tem como, dependendo da condição médica ou dependendo do tipo de acesso que a pessoa tem, onde ela tá, sei lá, cidades mais interioranas, coisas assim, você ter ali numa droga raia, você ter numa farmácia de rede, pode ser interessante. Então, o que eu sempre falo é: nenhuma via nunca diminuiu. Então, não existe isso de a farmácia está tirando de tal lugar, ou a importação está roubando para. Não. Por quê? Eu vou querer um tipo, minha avó vai querer outro, e minha mãe, para comprar para minha irmã, vai querer outro. Porque cada um tem uma particularidade, vai encontrar um médico que vai ter uma via de acesso de preferência. Então é muito particular e o legal é, num país de 203 milhões de pessoas e só 430 mil pacientes de cannabis, a gente está tranquilo durante muitos anos que todo mundo tem chance de pegar novos pacientes. Não precisa concorrer pelos mesmos pacientes. Esse mercado está Com longe de certeza. estar saturado. Com certeza. Falando em relação ao mercado e agora a estimativa de valores, né? Nesse anuário, vocês estimam que em 2024 a gente vai passar a marca de R$ 1 bilhão. É isso mesmo, Maria? Nossa, é um cenário muito positivo, né? Muito positivo. Assim, a gente tem um potencial de mercado no Brasil de 9,5 bilhões para cannabis medicinal. Isso falando assim de um mercado já mais amadurecido, mais marcas, mais médicos, né, gente? São várias coisas que tem que mudar, não é uma coisinha ou outra. Pensar em bater 1 bilhão em 2024,
Pensando que a 327 é de 2019. Esse ano foi o ano com o maior número de autorização de associações. Esse ano foi o número que mais cresceu o número de marcas na 660. Então, assim, tá tudo tracionando, eu falo. É como se o carro ele estivesse pegando embalo. Então, quando você tá na descida, no começo vai mais devagar mesmo. Ele tá pegando embalo. Lá no fim, o negócio tá mega acelerado. Aí sim a gente pode falar de taxas de crescimento menos aceleradas. Aí a gente vai começar a ver outras coisas. Mas por enquanto a gente está pegando embalo. Então, no anuário do ano passado, a gente não achou que o mercado fosse bater o valor que bateu esse ano. Superou as expectativas. E olha que a gente é conservador na projeção, mas nem tanto. A gente costuma querer acertar a projeção na vírgula. Esse ano não tinha como acertar, porque nem a gente imaginou que ia crescer tanto. E cresceu. Foi o ano com o maior número de matérias na mídia. Foi o ano com o maior número de políticos falando do assunto. Ah, porque o anuário traz isso também, né? Que nem do ano passado traz as palavras mais faladas, como é que foi a perspectiva da mídia, dos políticos. Bom, então, eu sei que a gente tem pouco tempo, vou fazer as duas últimas perguntas. Qual dado do anuário de 2023 te chamou mais atenção e por que as pessoas devem fazer o download do anuário? O dado me chamou mais atenção, você quer me matar? Eu tô vendo isso há 10 meses. Não, tô Porque brincando. olha só, Maria, a gente já falou dos pacientes, já falou das vias de acesso, já falamos de valores, né, de mercado, em relação à moeda e tudo que isso pode gerar. Você falou de como a mídia, da mídia, a relação dos políticos, desse crescimento. Então, qual dado você acha que é mais realmente interessante? Seria isso o número de pacientes no Brasil, esse crescimento? Não, eu vou Qual pegar um seria? que a gente não falou, então. A participação do SUS. Num ano que a gente está falando tanto de projeto de lei, que tanta gente trouxe isso. Tarcísio, gente, era janeiro, a gente estava no Palácio ouvindo Tarcísio chorar e dar o ok, e o projeto de lei segue não sendo aplicado no SUS de São Paulo. E esse ano foi a maior contribuição do Estado pagando por tratamento de cannabis medicinal. A gente precisa acertar esse relógio. Essa conta pode ficar muito cara, muito rápida. A Não tem judicialização, né? Tem não dados de tem motivo judicialização? nacional. Isso. O dado de judicialização, o Estado nunca teve uma participação tão grande no tamanho de mercado. Então, esse ano, o percentual do quanto a União pagou, né, do tamanho do mercado total, nunca foi tão grande. E isso não é porque, gente, o preço diminuiu, o preço médio do produto caiu. E mesmo assim aumentou a participação do Estado. O que isso mostra? Que a nossa população é carente. A gente está acostumado com o SUS, a gente está acostumado a não pagar por tudo que é tratamento médico. Se a gente não acertar cannabis dentro dessa realidade Brasil, nunca ele vai chegar no tamanho que ele pode ser. Essa é a verdade. Não é um país que paga por tudo que precisa de saúde. Não estou falando que todo mundo não vai pagar, veja, e nem tudo. Tem tratamento especial que não tem no SUS mesmo, e putz, complicado, mas faz parte. Agora, o básico, né? O beabá, se a gente não acertar, não fizer preço especial, não negociar com a indústria, não começar a pensar em como a gente vai fazer isso, daqui a 5 anos essa conta vai estar muito cara mesmo. Então, acho que esse é o dado que mais surpreende e o motivo pelo qual eu recomendo todo mundo a baixar o anuário é porque ele é extremamente bem pensado na forma de mostrar as informações. A gente tem todo um estudo para fazer o storytelling. Não vem o capítulo 1 e depois o capítulo 2, porque a gente acredita que essa é a melhor forma. Não. Tem um A método. gente tem um método de pesquisa qualitativa do porquê você deveria ler as coisas dessa forma, porque vai te ajudar a ter uma compreensão macro do mercado. Seja você alguém que quer começar a empreender, alguém que quer pedir emprego numa empresa, um médico, um paciente, um entusiasta, ou até alguém que não tem certeza se quer ou não fazer o tratamento. A gente vai passar por tudo ali. Então, acho que o grande benefício é gratuito e tem tudo. Então, deveria ser assim uma forma fácil da gente continuar engajando esse mercado a crescer,
número de pacientes a crescer, número de empreendedores a crescer e, claro, fica aqui meu apelo, se alguém estiver ouvindo nós, políticos. Com Sem os certeza. políticos, a gente não consegue mexer essa roda. Esse é um material que dá muito apoio para projetos de lei, muito apoio para iniciativas públicas. Então, fica aqui meu convite também para o setor público de contar com a Caia Mind, de contar com esse anuário para ajudar a melhorar o que a gente tem hoje em termos de regulamentação. Muito bom, Maria Eugênia, é claro, porque conhecer o mercado com todos esses dados que a Caia Mind apresenta do ano traz repertório para as decisões serem tomadas de maneira mais assertiva, para os entusiastas, para os empreendedores, para todo o mercado em si, com certeza é uma força muito boa, positiva. Conta sempre com a gente do Portal Cannabis e Saúde. Parabéns por mais esse lançamento. É o último do ano ou vem mais lançamentos da Caia Mais por aí ainda em 2023? A Caia Mind está ousada esse ano. A gente, ano passado, lançou um único anuário. E a gente sentiu muita falta de endereçar um mercado que é muito grande, que é o das tabacarias e grow shops, que é um mercado totalmente paralelo, só que faz parte do nosso meio, né? Acho que a Expo Cannabis mostrou isso, que tá todo mundo falando da mesma coisa, só que para públicos diferentes, de formas diferentes. Então, esse ano a Kaya Mind separou e dia 5 de dezembro a gente lança o primeiro anuário das head shops, grow shops e marcas. Um marco também no país, porque apesar de não ser cannabis medicinal, o core desse mercado também não é cannabis. A gente está falando aqui desde seda de papel até iluminação para estufa. Mercados totalmente Cultivadores. legalizados e são mercados legalizados no país. Eu não estou falando de venda de semente, nem de venda de maconha para uso recreativo. Não, a gente está falando de mercados paralelos que existem, crescem, florescem, empregam milhões de pessoas também e que a gente sentiu a falta de dar uma atenção. Então, esse ano a gente faz 2 anuários e, com a sorte, aí a gente continua pelos próximos anos, cada dia criando novos anuários de setor e dando luz a setores que antes a indústria não trazia essa força, né? Sim, esse agora de 2023, ele é voltado para cannabis medicinal, né? Importante deixar isso bem marcado, certo? Isso. Esse de hoje, ele é o Anuário da Cannabis Medicinal. Até o nome a gente quis deixar bem claro. Bem claro. Anuário da Cannabis Medicinal no Brasil e o outro vai chamar Anuário das Head Shops, Grow Shops e Marcas. Então, assuntos completamente separados. E aí também a ideia é que possa todo mundo se beneficiar da leitura, seja só de um, dos dois, como vocês, como o público achar melhor, né? Com certeza, conhecimento, a base para esse É mercado isso. crescer. Maria, muito É isso. obrigada, parabéns, viu? Obrigada a você, Dê. E a gente vai se falando. Com certeza. Tchau, tchau.